de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos neste canal. Vamos começar o culto nessa tarde. É o que eu sempre falo, só estou no meu Facebook, no YouTube e WhatsApp. E vamos começar o culto no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Jeová, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento do sentido uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim, e pondo nele os olhos considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chame tu comum ao que Jeová purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesária, e disse meu espírito que fosse com eles. Nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo. Portanto, se Jeová lhes deu o mesmo dom que nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Jeová? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Jeová, dizendo: na verdade, até os gentios deu Jeová o arrependimento para a vida. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Jeová, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia,
o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Mas prestou bem atenção ali, meu irmão, minha irmã. No versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. É o que eu faço, né? Cultuando na igreja e ensinando o povo, né? Eu faço culto aqui todos os dias e ensino. É isso aí. Então, igual fala ali, o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Então, é igual eu prego o evangelho aqui sem cessar, sem parar. Pedro justifica-se perante a igreja de Yahvé batizado Cornélio, né? Então tem que adorar na igreja assim como os discípulos e os irmãos antigos oravam dentro da igreja, tem que orar dentro da igreja, cultuar dentro da igreja, né? E continuar pregando o evangelho e ensinando a verdade igual eu ensino. Ó, lá reuniram naquela igreja, viu? Tem que estar reunido dentro da igreja, igual eu aqui, né? E ensina também, ó, igual eu ensino a palavra. Aprendeu aí, né? Então agora nós vamos encerrar. Soberano Jeová, o Jesus Cristo, o Espírito Santo, agradecemos por esse culto em Atos, capítulo 11, nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Culto da tarde, né? Aí, culto da tarde. Ó, culto da tarde, ó. Ó como que o sol tá. Culto da tarde. Ó. É por isso que eu falo, meu irmão, é por isso que eu falo, o evangelho é pregado sim. O evangelho é pregado. Igual aqui, por isso que eu não paro os cultos aqui jamais. Todo dia cultuando, sem parar. A recompensa só vai ser maior, a recompensa só vai ser grande. À noite eu voltarei de volta, lá no meu Facebook ao vivo, e depois neste canal meu aqui e no WhatsApp. É isso aí, só tô ligado nessas plataformas aí. Vocês vão ver os cultos e assistir os cultos só nessas plataformas. Até o próximo vídeo.